Olá, queridos e amados alunos da segunda série, sejam muito bem-vindos à nossa aula de Sociologia de hoje. Então, hoje nós vamos falar de um assunto muito interessante, que são as instituições sociais. O que são, meninos, as instituições sociais? Então, nós vamos ver que todas as nossas ações, as nossas interações, formam o quê? Formam uma estrutura de comando. E que essa estrutura de comando é mantida através das instituições. Então, as instituições nada mais é do que, meninos, é o conjunto de regras, procedimentos socialmente reconhecidos e aceitos e também sancionados pela sociedade e que tem grande valor social. Nada mais é do que os modos de pensar, de agir, de ser de cada indivíduo. E isso encontra o quê? Encontra o quê? Estabilidade. Essa estabilidade é dada pelas instituições sociais. Eu coloquei aqui para vocês, meninos, as 4 principais instituições sociais nesse desenho. Então, a família. A família é a nossa primeira instituição social. Logo ao nascer, o indivíduo, o primeiro contato que ele tem é com a instituição familiar. Então, na família, que o indivíduo, né, recebe o que é afeição, lealdade, aprende a ter respeito, aprende regras, responsabilidade. Depois nós temos a segunda instituição, que é a escola. O principal objetivo da escola é a socialização do indivíduo. E também seria assim, reafirmar todos aqueles valores, né, que ela adquiriu também na família. Então seria o gosto, né, pelo conhecimento, a frequência nas aulas, é o objetivo então dessa instituição escolar. Valores que são transmitidos de respeito e também nós temos na escola o que estudar. Nós sabemos também, gente, na terceira instituição, que é a igreja, que nós como indivíduos, nós como seres humanos, nós temos nosso desenvolvimento físico, mas que também o ser humano tem necessidade do seu desenvolvimento espiritual. E isso, então, o objetivo da igreja é ajudar a pessoa a ter esse desenvolvimento espiritual. Então, na igreja, qual o objetivo? Seria, assim, uma maneira das pessoas aprenderem a fazer as reverências, aprenderem a rezar, a ter culto a Deus, a ter lealdade, generosidade. Depois nós temos a quarta instituição, que seria aquela que dá toda a estabilidade, né, para a sociedade. Então, essa instituição seria que o Estado, representado pelo governo. Então, é no Estado, então, o governo, então, através das leis, que determina toda a obediência, né, de um Estado, a lealdade e a subordinação das pessoas. Então, continuando, meninos, a gente vai ver agora, aqui eu coloquei para vocês também essas 4 instituições de uma forma assim, um quebra-cabeça. Por quê? Porque na família você aprende os valores, na escola você vai fixar alguns valores que você traz da família. Às vezes, torna-se um quebra-cabeça, porque alguns valores, alguma norma que a gente recebe na família, quando a gente chega na escola, eles vê que é diferente. Então, a gente tem que fazer o quê? Fazer essa separação do quais os valores que eu devo continuar, né, para a minha vida, o que é que eu posso lapidar. Então, a escola seria o quê, gente? Uma maneira de aprofundar o conhecimento da pessoa, de amadurecimento também. A religião, como eu falei para vocês, né, ajuda a pessoa também a se enquadrar, né, na sociedade. E temos também o Estado. Então, aqui está um pensamento de M. Durkheim, né, que ele fala o seguinte, que segundo Durkheim, né, segundo a concepção dele, as instituições sociais que reúnem os elementos básicos e essenciais de uma sociedade. Então, aqui lembrando, nós já estudamos, né, que M. Durkheim trabalhou muito o fato social, e o fato social está ligado intimamente às instituições. O fato social que é exterior à pessoa. Por exemplo, quando você nasce na família, você já recebe, né, todas aquelas concepções, todos os valores que a sua família tinha. Quando você vai para a escola também,
a gente, né, que nós, lembrando do nosso colégio, o que nós temos? Horário de chegar, horário de aulas, temos que ter respeito aos professores e outras coisas. Então, são regras que são impostas de fora. Religião também, quando você traz da família, né, algumas concepções religiosas, mas você também, às vezes, desenvolve na igreja. O Estado também é que impõe, através das leis, as regras de comportamento, porque se você não seguir essas regras de comportamento, você vai ser punido, você vai receber castigo. Por exemplo, se você não respeitar uma lei de trânsito, uma rodovia que seria até de 110, se você passar disso, o que vai acontecer? Você vai ser punido. Então, são coisas que vêm de fora. Segundo M. Durkheim, as instituições sociais moldam o indivíduo, ajuda a dar estabilidade para a sociedade. E, segundo ele, a ausência das instituições sociais ou a fragilidade das mesmas gera o conflito social, que é caracteriza o estado de anomia. O que é anomia? Seria a ausência de leis. Por exemplo, vamos pensar numa ausência de leis na instituição escolar. Seria a falta de respeito, né, que os alunos poderiam ter com os professores, o que geraria o quê? Conflito entre os discentes e os docentes. Ou seria aqueles alunos que não respeitam, né, o horário de chegada, recebe o quê? Tem que receber punição, porque senão vira o quê? Seria assim, desorganiza a sociedade. Continuando, então, agora Durkheim dá uma definição das instituições. Segundo Durkheim, as instituições sociais são uma forma de garantir a ordem da sociedade. Então, seria assim, elos que vocês estão vendo no desenho, né? Seria assim, aquele quebra-cabeça que une os cidadãos em torno de uma formação social. Então, por exemplo, tudo que nós recebemos, né, na escola, primeiramente na família, vai juntar o que você recebe na sua segunda instituição, você vai frequentar, que é a escola, a religião e o Estado. Então, seria unir todos esses elos para facilitar a estabilidade e o funcionamento, então, de uma sociedade sadia. Vamos ver agora, gente, aqui eu coloquei para vocês também, tem uma charge, né, que fala o seguinte, aqui tem um professor, né, ele está ensinando os alunos, a gente percebe, né, que os alunos estão assim, tipo, a gente vê que eles estão assim, todo o conhecimento do professor, saindo da cabeça do professor. O professor seria aquele manipulador de pensamento, de ideias. E tem um aluno que não está aceitando, né, essa manipulação. Ele para, então olha, né, na janela e percebe o que? Ele fala assim. Aí o professor fala com o aluno que está disperso. Sai de perto da janela. Você quer ter um futuro? Não quer? Aí o aluno pensando, né? Parece que lá fora está bem melhor do que uma instituição escolar. Então, seria assim, uma crítica, né, das escolas assim, muito fechadas, das escolas que não levam os alunos a refletirem, a instituição escolar que tem muita burocracia e dá pouco sentido à reflexão, certo? Então, aqui, as instituições são formadas para atender às necessidades sociais, servem também de instrumento e de regulação e controle das relações sociais e das atividades dos membros da sociedade em que estão inseridos. Então, a palavra aqui chave, né, nesse texto, nesse fragmento de texto, seria aqui essa crítica do excesso de regulação das pessoas, que às vezes busca mais a estabilidade social do que o prazer das pessoas. Então, aqui, gente, quais são as características das instituições sociais? Nos lembram bem, né? Seria assim, o pensamento, né, dos clássicos, né, da sociologia, principalmente M. Durkheim e Max Weber. Então, M. Durkheim vai falar que as instituições servem como normativas, né? As instituições servem como normativa, né? Definindo o quê? Definindo regras e normas para ajudar o quê? Para ajudar a unidade e a conduta
das pessoas. E também, outra coisa também, lembrando, né, do Caio, que ele fala o seguinte, que as instituições sociais, elas ajudam o quê? As pessoas a entender seria os comportamentos exteriores a ela. Como seria isso, então? Porque quando a gente nasce, quando a gente vai para a escola, a gente não pode impor a vontade da gente, mas a gente vai receber coisas que vêm de fora. Seria exterior à pessoa. E se a pessoa não aceitar aquela norma, aquela conduta, ela vai ser punida. Também as instituições sociais, uma das características, outra característica é o que? Coercitiva. Seria o que? A pressão sobre as pessoas que as instituições exercem, de modo que levá-las a agir segundo os padrões de comportamentos considerados corretos pela sociedade, assim exercendo formas de controle social. Outra coisa também, historicidade. Também é uma característica das instituições sociais. Por quê? As instituições sociais têm todo o quê? A gente tem todo um acúmulo, né? Tem todo um acúmulo de contribuições de gerações, que vão se passando de gerações para gerações. E essa historicidade ajuda o quê, gente? Ajuda também a controlar, a organizar a sociedade. Lembrando, por exemplo, quando você nasce, aqueles padrões de comportamento, seus pais receberam dos pais deles e vão colocar aqueles valores, então, para a nossa vida. São coisas que vão passando de geração para geração e são de fora para dentro. Então, é todo o acúmulo de coisas que a gente recebe e que já estava inserida naquela sociedade. Então, são essas características, lembrando bem direitinho, a gente tem que saber isso direitinho. Então, as instituições normativas são exteriores, são de fora da pessoa, serve seria assim, corrigir a pessoa, pressionar, regulamentar. E são coisas que estão passando de geração para geração. Depois a gente vê a família aqui, né? A família é o primeiro grupo social que pertencemos. É um tipo de agrupamento social cuja estrutura varia no tempo e no espaço. Essa variação pode ser quanto ao número de casamentos, quanto à forma de relações de parentesco, relação sexual dos componentes básicos da sociedade. Porque cada sociedade tem um tipo, né? Seria assim, um tipo de casamento. Então, aqui no Brasil, as nossas famílias são constituídas, são monogâmicas, em que seria assim, cada homem pode ter só uma mulher, cada mulher pode ter só um homem como companheiro. Então, está estabelecida pela Constituição, né, de 1988. Nós temos outras, né, por exemplo, em outros países, em que o homem pode ter um número outras mulheres, né, que aceitam então pela sociedade, por exemplo, no islamismo, em outras religiões, em algumas outras religiões. No Brasil não, no Brasil é aceita a monogamia. Depois nós temos o que? Já falamos, né? A escola. A escola, então, é a segunda instituição que nós trabalhamos, que nós temos, né? Que constitui o quê? Uma instituição universal pelo fato de que todas as sociedades é necessário garantir estrutura educacional como processo de transmissão de conhecimentos e valores presentes na sociedade. Então, como eu falei, né, a escola tem como objetivo socializar os indivíduos, como a gente está vendo aqui nessa figura, nessa imagem, certo? Depois nós temos também a religião, seria que assim seria a parte mais o que espiritual, né, o emocional das pessoas. A religião, toda a sociedade conhece alguma forma de religião, é um fato social universal, não resta dúvida de que a religião é uma das instituições mais importantes para a organização social, pelo conteúdo moral, certo? A religião inclui crença ao sobrenatural, ritos e cerimônias. Então,
por exemplo, Karl Marx, ele critica, né, a religião, no sociólogo, porque ele fala que a religião seria assim, um ópio para as pessoas, seria assim, a pessoa fica muito resignada, aceita alguns fatos sociais sem questionamentos. Então, seria assim, a religião ajuda a pessoa a ser mais passiva com relação a mudanças. Depois nós temos o governo, gente. O governo é uma instituição fortíssima. Por quê? O Estado, né, representado pelo governo, são instituições políticas fundamentais, a autoridade, o Estado, com os 3 poderes, que, através de suas leis, que seria assim, através de suas leis, que controla toda a ação, né, da sociedade. Classificamos também os sistemas políticos como monarquista, anarquismo, ditadura, democracia, né, e pseudo-democracia. Nós já estudamos isso em aulas passadas. Então, o Estado, nós lembrando também que às vezes é criticado, né, que às vezes o Estado, quando a gente não tem aquele sentido assim, de profundo conhecimento, de querer adquirir conhecimento, de ler, de estudar, então ele faz o quê? Ele aliena as pessoas para que as pessoas possam estar pensando de acordo com o que eles querem. Seria assim, o Estado manipula, é uma instituição que às vezes manipula os indivíduos. Então, por isso que a gente sempre alerta vocês, estudem, aprofundem seus estudos para serem pessoas reflexivas e pessoas críticas. Lembrando, né, que a disciplina de sociologia já foi banida, gente, da grade curricular no Brasil, no período de 64, foi o período em que eles queriam manipular, então, o conhecimento, né, de todos os indivíduos, de todos os estudantes brasileiros. Então, por quê? Porque a sociologia leva os estudantes a refletirem, a se conhecerem, a saber o que estão vivenciando naquele momento, né, de suas vidas. Então, muito obrigado. Se vocês tiverem qualquer dúvida, vocês leem os textos e durante as nossas aulas, né, via WhatsApp, vocês podem estar perguntando, questionando. Muito obrigado.